Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com o Mário Agra, que é presidente da União dos Produtores de Própolis Vermelha aqui do estado de Alagoas. Bom dia, Mário, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, a vocês, e para a gente é uma satisfação estar aqui hoje conversando um pouco sobre esses nossos problemas, né? Mas antes disso, Mário, situa o nosso ouvinte para dizer o que é o própolis vermelho, da onde ele vem, da onde ele é extraído, como é que funciona essa produção aqui no nosso estado. Conta um pouquinho para a gente. Bom, essa questão de própolis vermelho, ela começa a ser estudada de forma mais intensa a partir da década de 2010, 2008, 2010. Ela tem uma figura aqui que era um advogado, ele começa a afirmar que era seu Marinho, uma pessoa muito interessante, lamentavelmente faleceu, mas seu Marinho começou a questionar que a resina nas caixas dele era muito diferente. E a partir daí isso veio uma certa curiosidade, quando alguns laboratórios começaram a pesquisar. E, para surpresa, os resultados em laboratórios dessa nossa própolis, ela ultrapassa tudo que tinha no mundo. E a média das própolis no mundo, ela tem uma média de 26 a 36 substâncias altamente benéficas para o ser humano. E a nossa já ultrapassa 105. Que coisa boa. E se não bastasse isso, ela tem um número de marcadores que são as isoflavonoides, os isoflavonoides que, na verdade, nós, quando fizemos a indicação geográfica, isso há 14 anos atrás, ela já indicava que nós tínhamos 4 isoflavonoides e não existia nenhuma própolis no mundo que se aproximasse disso. Recentemente, numa conversa com o doutor Tiziano é da Universidade Federal de Alagoas e é do Departamento de Farmácia. E o doutor Tiziano fez o pós-doutorado dele na Escócia só em própolis vermelha. E, para nossa surpresa, ele disse: Mário, já os indicadores que eram 4 já ultrapassaram aos 13. Podemos chegar a 14 a qualquer momento. E isso, se já não tinha nenhuma própolis no mundo sequer com 4 isoflavonoides, imagine com essa quantidade toda de isoflavonoides. Então, o que é mesmo a própolis? Nada mais do que uma resina de uma determinada vegetação que as abelhas vai lá, pega, transporta para suas caixas e mistura um pouco com cera, pequena proporção de cera que ela mesma produz, mais pólen, um pouquinho, e ela usa muito para higienizar a parte interna da caixa. Ela higieniza e ela fecha todas as brechas que tem para controlar a luminosidade e principalmente a temperatura. Ô Mário, muito se fala, né, da questão do própolis vermelho, da questão da imunidade, né? Assim, isso é um mito? É verdade? Existe de fato esses benefícios, né, para a saúde humana, essa questão da utilização do própolis, essa questão da imunidade? Muita gente se fala especificamente da imunidade. Eu ouço muito pelo menos essa questão. A gente viu isso um pouco, que foi a correria no período da pandemia, né? Na pandemia, eu vou contar aqui 2 casos. O primeiro foi aquele fato, não sei se vocês estão lembrados, que durante a pandemia surgiu um desses programas de rede nacional que o pessoal fica fechado numa casa, né? Então, lembre-se que um dos participantes em plena pandemia, ele entrou uma semana depois, uma menina. E aí, quando ela entra, né, no primeiro momento de diálogo com a pessoa que estava coordenando, né, e ele pergunta: está tudo bem? Ela disse: não. Disse: por que não está tudo bem? Ela disse: porque eu estou vendo que todo mundo tem própolis, menos eu. Ela disse: não se preocupe, estou fazendo isso. No outro dia, foi uma correria nesse país atrás da famosa própolis, porque todo mundo queria própolis. E aí, eu me lembro que eu recebi um telefonema de um empresário paulista que ele me disse: Mário, eu gostaria de saber qual é a produção que você pode nos oferecer. Capacidade. Sim, de venda.
de própolis. Eu disse, qual é a quantidade que você quer? Ele disse, 1 tonelada para começar. Isso, Meu 1 tonelada Deus, significaria 100 mil frasquinhos. E eu disse, nós não temos, porque essa possivelmente é a produção, toda a produção do estado de Alagoas, em um ano. Ele disse, e qual o preço da própolis? Eu disse, olha, nós estamos vendendo mais ou menos 1 quilo a R$1.000. Ele disse, então significa que 1 tonelada é 1 milhão? Eu disse, é. Ele disse, eu pago 2. Eu me assustei, né? Aí eu disse, olha, nós não vamos vender, mesmo que seja 2, 3, porque se a gente fizer isso, nós vamos colocar as empresas, tem uns 5 empresas no estado, Sim. em situação difícil. Vai faltar produção para elas. Exato. Se O mercado programam, local iria ficar Sim. desabastecido. Apesar de que tem muita própolis que vem de outros estados, inclusive a vermelha, mas não com a indicação geográfica nossa. Porque a indicação geográfica não é uma coisa que fala os produtores. Para ter indicação geográfica, ela precisa de várias universidades, e no nosso caso, ela teve todas as universidades do estado de Alagoas, mas a USP e várias universidades norte-americanas, para poder a gente ter a indicação que a nossa própolis é diferente. Natália Barros. E aí, pegando isso, né, houve recentemente uma operação aqui com alguns produtores, queria que você também esclarecesse um pouco isso com relação à falsificação. Então, gerou muita dúvida, né, se foi a falsificação do produto em si, da própolis, do mel, ou o que foi essa falsificação, do que se tratou também, do que está se tratando essa investigação, e por que também essas irregularidades, o que é que pode ter dado espaço para isso acontecer, Mário? Na verdade, essa questão de falsificação está se tornando um problemão, né? Principalmente alimentos, medicamentos e bebidas, né? Vinho e uísque é mestre nessa questão de falsificação. É verdade. Né? Que o que apresenta maior risco à vida, à saúde das pessoas. Né? Medicamento está sendo uma prática, um inferno isso. O medicamento você compra como um produto e, na verdade, muitas vezes bota farinha de não sei de quê, e você está tomando medicamento sem efeito nenhum. E alimento não fica atrás. Olha, eu vou dar alguns exemplos aqui. O café é um dos produtos mais falsificados que tem, né? O café, cara, como é que o cara produz, bota café de primeira quando ele é de terceira, ou enfim, das mais falsificações que existem. Se você pegar o feijão, cara, nosso feijão, ele é falsificado, ele sai fazendo, já passa da validade dele, em saco, os caras tiram o saco, bota de novo, carne suína, bovino, peixe, é uma quantidade enorme, frango, né? Quantos produtos não temos com referência a isso? Quer ver um problema que temos muito e a gente pouco sabe? Isso que eu estou bebendo, água. Água mineral hoje, a gente tem pouco controle sobre ele. Você tem o controle bacteriológico. Mas, por exemplo, se você quiser de resíduo químico, que muitos, se a gente for analisar, porque qual é o problema de você analisar o resíduo químico? Por exemplo, agrotóxico. Você aplica próximo, praticamente 1 quilômetro. Não, mas eu estou aplicando lá, né, na minha cultura, não tem problema nenhum. Quem disse isso? Os nossos mananciais, a grande maioria das aplicações de agrotóxico, ela circula. Ou ela se infiltra, ou ela vai percolando e atinge o manancial. Pegar um exemplo concreto. Para você fazer análise de, vamos supor, química, de resíduo químico numa água, que aparentemente está perfeita e a gente toma, você tem, primeiro, se você for olhar a nível de miligrama, você não vai encontrar agrotóxico. Então, aí você vai analisar a nível de nanograma. Nanograma você já tem dificuldade de encontrar, aliás, dificuldade não, você não vai encontrar nenhum laboratório no Nordeste que faça análise a nível de nanograma credenciado. Você tem pesquisa nas universidades, mas não tem escala para fazer, não sei quantas mil. Então, aí vai, a nível de agrotóxico ainda tem mais um caso, que às vezes no nanograma você não consegue detectar, tem que ir para o picograma, que é a milésima parte do nanograma. Aí que você não tem mesmo, só tem lá em São Paulo. Entendeu? No caso do mel e da própolis também, seria esse mesmo princípio de análise, no caso? Não, é menos complicado, porque, por exemplo, os agrotóxicos nos insetos, eles morrem. Então, um dos problemas que a gente tem é a perda de enxame, que é um inferno isso para nós. Pessoas que, não, eu estou a 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância.
mas se esquece dos ventos. E ao levar os ventos, a abelha ela vai visitar 3 quilômetros, vai buscar pólen e néctar a 3 quilômetros de distância, 2 quilômetros, 1 quilômetro. Então, quando o cara faz uma aplicação de um determinado veneno numa pastagem ou numa determinada cultura dele, a abelha vai lá, ela pega, pode pegar aquele veneno e trazer. Quando ela faz isso, ela contamina, não só contamina, mas a gente perde todos os enxames. E aí é mais difícil atingir a gente porque eles morrem antes, entendeu? A diferença de outros líquidos é de que ele vem, tá entendendo? E a gente vai consome. direto, né? Mário, Então, no caso dessa falsificação, né, é difícil também de encontrar, né? E aí, Mário, para o nosso ouvinte que está nos ouvindo, qual a própolis vermelha, tal, que ele deve consumir com segurança? Qual o selo que ele deve verificar no momento? Estabelecimentos, mercados, tal, como é que funciona essa venda? Explica para a gente, explica para o nosso ouvinte, para ele fazer o consumo daquele produto realmente, genuinamente legal para a sua utilização. A princípio, veja só, nós temos um problema aqui no estado que tem alguns produtos que são muito confiáveis, que são considerados produção artesanal, mas que, lamentavelmente, a nível de Alagoas não tem ainda, como é que se diz, regulamentação para a utilização de produtos feitos e são confiáveis e são produzidos de forma artesanal. Agora, vamos lá. Então, tem outros produtos, aliás, o nosso produto também, que ele tem controle de SIM, CIF ou CIA. SIM a nível municipal, CIA a nível estadual e CIF a nível federal. De fato, a única referência que você tem quando você não conhece o produtor é olhar esse símbolozinho, se tem lá CIF ou SIM. Tem que ter os 3. Não, basta um deles. Okay. Então, se você usa um deles, né, a princípio, a gente crê que aquele está passando por fiscalização municipal. Você tem, aspas, o credenciamento para estar no mercado. Isso, mas não só isso. Por exemplo, o CIF hoje, o Ministério da Agricultura, ele estabelece uma periodicidade, quando ele chega no estabelecimento, ele não avisa. Sim. Então, ele quer ver se está tudo correndo de forma correta. E não só isso. Eles vão em várias prateleiras no mercado, né, no supermercado, colhe alguns exemplares e mandam fazer análise. Ver se está tudo correto. Isso. Então, esse é um dos critérios. Quando você vê SIM, CIF ou CIA, esse é um dos critérios. Agora, o problema que aconteceu conosco foi uma falsificação de CIF. Aí, repara a complicação, né? É verdade. É a mesma coisa que você pegar uma marca de um uísque, você está crente que está comprando uma cerveja, ou seja lá, um vinho, está crente que está comprando um produto com aquela exigência, né, que os órgãos de fiscalização, e na verdade o que está falsificado, além do produto, está falsificado o selo, né? Então, infelizmente, o consumidor, né, ele não tem como identificar. Porque Na aí por prática, isso que precisam existir esses órgãos de controle, sim, justamente para coibir esse tipo de ação, né? Mário Agra, presidente da União dos Produtores de Própolis Vermelha aqui do estado de Alagoas, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer o convite público para que você esteja aqui em outras oportunidades falando dessa temática tão interessante, tão pujante para a nossa economia, para a nossa também, cultura, né, aqui no estado de Alagoas. E quero deixar um espaço para as suas considerações finais. Eu quero também aproveitar e fazer um convite. A Uniprópolis, ela já existe há um certo tempo, nós estamos aí há cerca de 14 anos, nessa questão ela detém o selo da indicação geográfica. Mas, para nossa surpresa, recentemente, a respeitabilidade pela Uniprópolis tem sido tamanha que tem surgido algumas coisas interessantes. Ontem, eu estava na Nordeste, que é um instituto de um grupo da Suíça, e que eles ficam ali como é que se diz? Na base da famosa reserva da Pedra Talhada, que pega Quebrangula, Alagoas e Pernambuco. São 4.680, se não me falha a memória, hectares. É uma área que é tão grande que o CNMBio está lá dentro. Então,
A gente está iniciando um trabalho de reprodução de abelhas nativas, Que bom. de forma voluntária, para que a gente comece a preservar, junto com agricultores em torno da área de reserva, com o seguinte intuito: uma fonte de recurso para ele e ele evitar de usar os agrotóxicos. Segundo, nós também estamos iniciando um mesmo processo num mosteiro que é ali em Colônia Leopoldina, chamado Serra da Catita. Ali tinha um mosteiro e os monges saíram para Pernambuco. E a área também foi colocada à disposição para que a Uniprópolis faça mais ou menos a mesma coisa, preservando aquela área toda de uma reserva belíssima, né? E a terceira, que essa foi a grande surpresa, é que um proprietário, um alagoano, que é engenheiro, né, Merval, ele é casado com uma pernambucana, que foram todos dois professores da universidade e hoje mora na Europa. E ele teve um contato conosco e colocou 140 hectares à disposição do nosso projeto. Então, já temos a pauta para o próximo encontro com o Mário Pois é. Agro. Essa A deixa, parte dois, essa deixa né, Gilberto? maravilhosa que ele deixou aqui para a gente, né, expondo esse trabalho inacreditável que está acontecendo aqui no nosso estado de Alagoas e merece toda a valorização. Muito obrigado mais uma vez a você, Mário. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, ao nosso querido Claudio Stone na técnica, ao Mailson Franklin, sempre nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro, nosso querido Romerson nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você